Bom dia, na paz do Senhor. Estamos hoje aqui para gravar o vídeo 110 da lição 29 do discipulado. A lição sobre o discipulado é maravilhosa. Bom dia, paz do Senhor. Esperamos que tenhamos bom proveito, que é um assunto que o Senhor Jesus disse: ide fazer discípulos. A característica de um discípulo é a sua fé inabalável com a fé de Caleb. Discípulo é aquele que não nega Cristo sob nenhuma ameaça ou situação contrária. Números 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Um discípulo, ele testemunha sua fé. Caleb teve a ousadia de contrariar todos os outros e defender a fé que ele tinha. E isso lhe deu muitas vitórias e tenho certeza, um galardão muito grande lá no céu. A fidelidade no trato das coisas de Deus é a prova mais concreta se realmente é um discípulo ou não. Num discípulo podemos confiar como confiaremos numa pessoa que rouba a Deus. Malaquias 3:7 e a 12. Um discípulo certamente não está sob maldição divina, pois não rouba a Deus nos dízimos e ofertas. Discípulo é um seguidor de Cristo. Crente é um seguidor de crente. Por isso, o crente ele tem essa ousadia, porque ele não tem temor a Deus e rouba o dízimo. Mas o salvo, o discípulo de Cristo, o cristão, ele é fiel. Um discípulo põe sua fé em ação, a influência a sociedade em que vive. Um religioso não, ele deixa como está para ver como fica. Tem pessoas que vivem um cristianismo apático, não se esforçam para fazer a vontade de Deus, satisfazem-se com o simples assistir aos cultos, porém um discípulo não. Empenha-se para resolver os problemas dos amigos, dos vizinhos e principalmente dos familiares e irmãos em Cristo. Mateus 11:12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Um discípulo cristão verdadeiro, ele influencia a sociedade em que vive. O crente não, ele é influenciado e começa a fazer o que a sociedade faz. Por isso nós temos tanta delinquência no meio da igreja hoje. O grande mistério está entre de graça ou pela graça. De graça, então, ninguém precisa pôr mão na massa e trabalhar, mas se for pela graça, poder capacitador, então, mãos à massa, produzindo frutos dignos de arrependimento, como os amigos nos veem. Considero realmente nossa vida diária digna de herdarmos os céus? Talvez vocês pensem que a opinião dos outros não influencia, enganaste-te. Devemos ter bons testemunhos para com os de fora, diz a palavra de Deus. Marcos 6:35-37. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhanças e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós mesmo de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Como nos comportamos quando surge uma calamidade na vizinhança? Somos os primeiros a sermos
requisitados todos nós conhecem como servos úteis? Os discípulos, eles tinham dúvidas quanto à possibilidade de sustentar aquele povo, mas pela fé Jesus os sustentou. Assim também nós, pela fé nós podemos fazer milagres. Não quero dizer aqui que vamos fazer uma multiplicação de pães, mas através do discipulado, de casa em casa, atendendo às necessidades da família, nós podemos multiplicar os discípulos, firmá-los na fé, e assim eles terão um bom testemunho na vizinhança, e sempre falarão: meu pai na fé nos ensinou assim. Então depende de você e eu sermos pai na fé, citados pelos que são. Aqueles que são discípulos não negligenciam a comunhão com os santos, participando regularmente da ceia do Senhor. João 6, 53 a 58. Pois Jesus lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. A ceia faz parte da vida de um salvo, de um cristão. Ela não deve ser tomada por pessoas que não são convertidas, verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo. Mas, quanto à ceia, nós lembramos o seguinte: ela é a continuação de uma festa religiosa, que é a Páscoa. Nós participamos da Páscoa como memorial, e isto faz parte da vida cristã, como o pão nosso de cada dia faz parte do nosso viver na carne. Um discípulo estimula os outros na fé com seu bom exemplo. Quando somos faltosos, desanimamos os outros na fé, sendo escândalos, e ai dos que escandalizam. Melhor lhe fora não terem nascido. Fazer o que a Bíblia ensina sempre será animador para todos, e assim seremos amigos de Deus e herdaremos o reino dos céus. João 15, 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Eu tenho uma coisa que eu repito muito: o salvo salva. Essas pessoas que não estão indo de casa em casa, como manda o Senhor dos Senhores, fazendo discípulos, e através do seu bom exemplo cristão, ganhando essas pessoas para Jesus, essas pessoas não são salvas. Porque o salvo obedece. O salvo não discute com seu mestre. O salvo, ele vai por amor à casa da família necessitada, precisando da sua ajuda, por que não ir? Então, meus amados, o que Jesus responde é bem claro: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Não se diga cristão ou crente se você não está indo de casa em casa, como Jesus fez com seus discípulos, e treinando discipuladores. Não tem nenhum sentido fazer reuniões se essas pessoas que estão sendo ali treinadas não se tornarem discipuladores. Vamos repetir: salvo, salva. Um discípulo de Cristo discipula. E o resultado são discipuladores que, por sua vez, vão de casa em casa solucionar os problemas da família, através do exemplo digno de ser seguido, através da fidelidade que mostram a Deus, através da pureza doutrinária, fazendo exatamente como está na Bíblia. As pessoas são influenciadas e se convertem para a salvação. Cada um pode refletir sobre sua própria vida. Estou dando frutos? O sinal de salvação é: pelos frutos os conhecereis. Que fruto é esse? Em que você transforma as pessoas com quem você vive? Discipuladores ou assistentes de culto? A vida de um discípulo deve ser de tal influência onde vive que o evangelho praticado seja a confirmação de sua salvação.
1 Coríntios 1:6. Como o testemunho de Cristo foi membro confirmado entre vós, se perguntarmos na sua vizinhança onde mora um cristão com bom testemunho, é a sua casa que indicarão? É uma pergunta muito séria. Se eu chegar ali onde você mora e fizer uma pesquisa perguntando onde mora um cristão que vive a fé, será que indicarão sua casa? Esse estudo que nós estamos fazendo hoje é para acordarmos, para começarmos a ver a dor que a pessoa está sofrendo e, por amor, irmos ao encontro daquela pessoa para salvá-la. Amados, o discipulado é uma ordem de Deus, ninguém pode questionar isso. Discipulado é realmente aquilo que Jesus fez durante os 3 anos do seu ministério terreno. Discipular as pessoas que com ele viviam. E durante esses 3 anos ele preparou pessoas para continuarem o seu ministério depois que ele subisse. E só depois dos 3 anos, só depois do Pentecostes, houve o batismo. Nós não podemos batizar pessoas que não foram discipuladas. E pergunto, essa pessoa já está fazendo o que Jesus manda para depois ser batizada? Ou você está vendo pessoas que nem sabem o que o cristão deve fazer sendo batizados? A diferença é grande. Crente ou cristão? Discípulos são aqueles que têm os dons e os exercitam abençoando outros. Dons são capacitação divina para usarmos a serviço do reino. Sê tu uma bênção. Efésios 4, 11-15. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça, Cristo é o chefe, Cristo é a que manda. E nós só temos uma coisa a fazer: ouvir o Espírito Santo e obedecer. Ler a Bíblia e obedecer. Essa é a vontade de Deus. Amados, muitos estão em pecado sem saber, porque não leem a Bíblia. E muitos estão nos cultos, mas nunca ouvem a verdade como ela é e continuam em pecado como antes, porque há falta de coragem de pregar a verdade como ela é. Portanto, meus amados, leia a Bíblia diariamente. Pratique o que você lê na Bíblia, porque essa é inconfundível. Ela nunca se contradiz e tudo se cumprirá. A Bíblia manda ir de fazer discípulos. Discipulado é ir na casa e transformá-la pelo seu exemplo de vida. Amado, o seu exemplo de vida. Você nem precisa falar muito. Você precisa mostrar muito. Será que as pessoas que te observam veem Cristo em suas atitudes? Você realmente vive o amor doador, indo à casa e se doando, tirando da sua casa para suprir as necessidades da outra casa e ali, pelo amor mostrado, mostrar Cristo? Queridos, nossa oração é que todos os nossos ouvintes desses vídeos se tornem discipuladores, transformem famílias, abençoem lares, para que outros, vendo isto, também se convertam. E você se multiplique, ganhe um casal e você ganhou 2. Esse casal vai ganhar mais outro casal, são 4.
Esse é o ministério do discipulado. Somos um em Cristo. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém. Amém.